no coração, vamos falar com Jesus então. Ó Senhor querido, nós estamos aqui com uma imensa alegria, gratidão. Ó meu Deus, quanta gratidão. Muito obrigada. Obrigada pelo privilégio de te servir, de estar na tua presença, de andar nos seus caminhos, de te conhecer intimamente, de ter experiências com o Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as boas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, o que nós falamos, pensamos, fizemos, que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o nosso povo em todo lugar. Visita os templos, os líderes, o nosso povo em todo lugar. E eu peço que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, e que todos sejam muito abençoados e renovados e fortalecidos. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre todo o ministério, passa do Teu sangue sobre esta reunião de domingo, Dia das Mães. Oh meu Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe nossas famílias, abençoa o nosso povo, abençoa essas mulheres, Senhor, que têm lutado por seus lares. Eu peço a Tua bênção sobre o nosso povo, que seja uma manhã poderosa, uma manhã transformadora, uma manhã que, meu Deus, que funcione como um divisor para todos nós. Muito obrigada por tudo. Nós agradecemos demais, porque o Senhor nos salvou, tem nos ajudado a caminhar, tem nos dado direção, tem nos ensinado a viver. O Senhor tem nos ensinado a viver. Muito obrigada, porque se nós sabemos viver é porque o Senhor tem nos conduzido, nos dirigido, nos ensinado, nos abençoado. Nos perdoa, assuma o controle desta reunião, Senhor. Eu quero repreender toda seta do mal, inveja, olho gordo, maldades, pragas. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda atuação demoníaca, toda opressão, todo desejo maligno. Eu repreendo em nome de Jesus laços e armadilhas. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo que foi armado no mundo espiritual para atrapalhar, para roubar, para distrair. Oh meu Deus, para cegar vidas. Eu repreendo em nome de Jesus para atrapalhar essa reunião. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Toda opressão, todo cansaço, irritação, nervoso, inquietação, peso, opressão, eu repreendo em nome de Jesus tudo que está aí entristecendo, oprimindo, pesando a vida dessa pessoa. Eu ordeno, saia em nome de Jesus, todo peso, toda distração, toda opressão, saia em nome de Jesus agora. Eu dou uma ordem que toda a força do mal seja dissipada da vida de cada pessoa, mentes, corações, vidas, em nome de Jesus. O Teu sangue nos garante a vitória. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu tomo posse de uma reunião poderosa, de uma manhã, meu Deus, de grande direção, nós precisamos de direção, de orientação para a nossa vida. Fala conosco, nos orienta, nos dirija, nos conduza. Nós precisamos do Senhor, nós amamos o Senhor, nós temos necessidade do Senhor na nossa vida, Pai. Assuma o controle aqui, toma conta, e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que seja uma manhã de alegrias, de crescimento, de acréscimos, um divisor. Realmente que a gente consiga ver coisas que não estávamos vendo, entender, compreender. Oh meu Deus, que possamos andar realmente
em espírito e sermos dirigidos e dominados, conduzidos pelo Senhor. Nós precisamos da Tua presença na nossa vida, nós dependemos do Senhor da nossa vida, nós precisamos, meu Deus, do Senhor cuidando de todas as coisas, porque é o Senhor que nos dá a direção, é o Senhor que nos ajuda a viver. Muito obrigada por todo o bem que tem nos feito, e eu peço que o Senhor assuma o controle, tudo que vamos fazer que seja para a sua glória, assuma o controle, fala conosco. Eu não tenho competência para estar aqui, eu estou aqui pela tua misericórdia, na dependência do Senhor, e preciso que o Senhor conduza tudo, abençoe o nosso povo grandemente, para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém. Vamos para 2 Samuel 21. Eu penso que aqui tem uma história, ela é uma palavra simples, é uma palavra conhecida, ela não é nova, mas ela vem como um despertar para nós, para afirmar, inclusive, um pouco do que eu falei aqui. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Queridos, Deus respeita demais as alianças. Nós precisamos tomar muito cuidado para não quebrarmos alianças, acordos e concertos. O casamento é uma aliança. Uma família constituída, ela é construída em cima de uma aliança. Quando você se batiza, é uma aliança que você está fazendo com Deus. Quando você recebe óleo na cabeça, é uma aliança. Então, as alianças são muito sérias, os acordos que você faz. Quando você dá a sua palavra a alguém. 3 anos de fome, seca. A gente tem que entender que tem coisas que você vê que aquilo não é natural. Você não pode tratar de forma natural, eu bato sempre nesse assunto, uma coisa que não é natural. Aquela fome não era natural, havia uma causa, havia algo acontecendo ali. Tinha um problema que estava causando, uma situação que estava causando aquilo ali. E exatamente uma quebra de aliança. Isso tinha acontecido nos dias de Saul, mas aqui é muito importante que se veja o que os pais podem fazer na vida dos filhos. Eu lamento que algumas pessoas, até crentes, não acreditem nisso. Mas as suas escolhas afetam a vida dos seus filhos. As escolhas que você faz na impulsividade, no egoísmo, pensando em você, mais tarde, elas irão afetar seus descendentes. E nós vemos na palavra de Deus e na vida, filhos muitas vezes sofrendo pelas más escolhas de seus pais. Por isso que essa palavra ela vem para afirmar a importância da família, a importância das decisões.
Você tem que deixar entrar no teu espírito que quando você tem filhos, você acabou de perder o seu direito a fazer escolhas, de fazer escolhas egoístas. Quando você tem um filho, você agora precisa decidir a sua vida baseado naquilo que vai favorecer, beneficiar a formação desse novo ser que você trouxe ao mundo. Você não pode ser irresponsável e simplesmente achar que não é um problema seu ou que você tem que viver a sua vida, como muitas vezes eu ouvi mulheres dizendo assim, mesmo homens também. Na verdade, eu tenho a história do meu próprio pai. Meu pai viveu uma vida egoísta, uma vida onde ele pensava nele, ele não pensava na família, não pensava nos filhos. E o patrimônio dele, ele foi perdendo no pecado a maior parte do tempo dele. Hoje eu vejo ele tentando, ele vai completar 75, tentando recuperar o quanto ele sente falta. Eu vejo ele tentando viver nos meus netos, com os bisnetos, aquilo que ele não viveu nem com os filhos, nem na época que os netinhos eram pequenos. Porque ele estava envolvido em muitas coisas. Foi um homem adúltero, acabou tendo muitos filhos fora do casamento, que também marcou esses filhos, os quais ele não conseguiu lidar com eles. E percebe-se que ele ainda não tem essa facilidade para lidar. Você vê as consequências chegando. E agora ele está velho. Você percebe que o cansaço vai batendo, apesar dele lutar muito, ter um bom espírito e está sempre otimista em relação à vida. Mas você vê um homem que tem consciência do estrago que ele fez com a vida dele, o quanto ele marcou vidas e quanto ele trouxe sofrimento para nós, para os filhos, para a esposa. Eles, desde quando se conheceram até aqui, se separaram, já contei isso, uma separação longa, mas no total, estando juntos do começo ao fim, desde quando se conheceram, eu ainda falei com eles dessa vez, eles fizeram agora 51 anos e eu olhei de vida conjugal e eu olhei para aquilo e pensei, exatamente como Sara disse, quem diria que Sara amamentaria filhos, né? Quem diria que eles envelheceriam juntos? Quem olhava jamais, aquilo era impossível. A verdade é essa. Mas ali havia uma mulher, quem diria Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Quem diria que eles envelheceriam juntos, casados, unidos, amigos, que é muito interessante, eles juntos, né, envelhecendo juntos, isso não era possível, a gente não via isso, não havia possibilidade disso acontecer, por conta das próprias escolhas dele, ela mesma estava traumatizada, e ele, hoje eu olho aquilo e vejo a ação de Deus na vida deles. Mas as escolhas foram escolhas danosas para todo mundo. Nós temos Deus, buscamos a Deus. Lá tinha uma mulher que em meio a tantas dores permaneceu em Jesus. Então eu penso que o que a minha mãe tinha, ela deu.
ela não parou de orar. Ela insistiu na oração. Ela lutou, ela se colocou na brecha. E a influência dela de fé nos colocou no rumo certo. Quando você tem uma família, você está à frente de algo, você precisa agir com responsabilidade, porque o Espírito que está em você vai transferir. Foi exatamente isso. 3 anos de fome, Davi percebeu que aquela fome, aquela seca, aquela miséria, aquela crise que se instalou na nação, não era algo natural, era algo espiritual. Eu acho até, ao meu ver, que ele demorou para ir perguntar a Deus. Ele foi perguntar a Deus. Eu disse para ele, realmente tem um motivo. O motivo é a família é Saul e sua família sanguinária. Ele quebrou uma aliança com os gibeonitas. Se você for para Josué, você vai ver que os gibeonitas, e aqui você vê, a Bíblia faz questão de ressaltar que eles eram remanescentes dos amorreus, ou seja, não eram israelitas, mas Deus não se preocupa, isso não pesa para Deus. Injustiça é injustiça, uma injustiça foi cometida. Mesmo que, olha como isso é sério, os gibeonitas enganaram Josué, e Josué não orou para buscar de Deus, e fez uma aliança com eles. Os gibeonitas habitavam já em Canaã, mas eles se fingiram de gente distante, gente que estava lá meses viajando, e chegaram com as roupas velhas, pão embolorado, e disseram, olha, quando nós saímos, esses pães estavam quentinhos, agora olha como estão os nossos pães, e nada, eles moravam ali. É que eles não queriam sair de lá, e sabiam que só tinha um jeito para eles deles ficarem, era fazendo uma aliança com Israel. Mas como Israel não ia deixar nenhum morador daquela terra permanecer, então eles inventaram uma história, porque eles conhecendo os costumes, as tradições do povo hebreu, sabiam que o povo hebreu não quebrava alianças. Se o mundo, aquele seu colega de trabalho, seus parentes, seus vizinhos pudessem dizer assim, não, esse aí é crente, esse aí não mente, esse não engana, esse não quebra aliança. Não, esse aí é crente. Pode confiar. Não, você fez negócio com quem? O fulano é... Não, vai, bicho, no fio do bigode, meu filho, aquilo lá é gente boa, gente correta. Se ele falou, ele não precisa nem assinar. A palavra dele é lei. Você vê a visão que eles tinham. E aí, eles foram e pediram para ficar. Não, nós queremos fazer uma aliança com o povo de Israel, nós queremos uma aliança com Deus de Israel, nós queremos uma aliança. E a Bíblia diz que Josué não orou para pedir discernimento e fez aliança, ali acreditou naquela farsa toda. Só que quando a aliança foi feita, o acordo foi feito, um juramento que eles podiam continuar em Israel e ninguém ia mexer com eles, agora era irrevogável. Era um contrato que ninguém podia quebrar, vitalício. Não importava o tempo, as gerações. Se alguém mexesse com o gibeonita, ia trazer problema para a vida. Porque você quebrou um contrato, você quebrou uma aliança. Isso aqui não tem prazo de validade. E agora Israel, Saul já tinha morrido um tempão. A família, os filhos, ele teve 5 filhos. 3 filhos já morreram em guerra, juntos com ele. 2 filhas, Merab e Mical. Mical estéril. Por que Mical ficou estéril? Porque quando Davi, naquela batalha para levar a arca do Senhor, chegou alegre trazendo a arca, ficou tão feliz que acabou tirando as roupas, ficou meio de tangue, dançou junto com todo mundo naquela alegria, e Mical olhou para ele e desprezou, achando aquilo o fim do mundo. Como você se rebaixa no meio dos escravos, no meio dos servos. E ele falou, eu só estava adorando o Senhor. Ela ficou estéril, nunca teve um filho, porque aquela atitude arrogante dela, a arrogância, o orgulho, tem o poder de nos deixar inférteis na vida.
A Bíblia diz que no zelo, ele parou e disse: não quero estrangeiro em Israel, vou tirar todo mundo. Saul não sabia da aliança que Israel tinha com os gibeonitas? Sabia, todos eles sabiam. Mas Saul era um sujeito impulsivo, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Benjamim foi filho de Raquel. Raquel foi uma mulher muito bonita. Benjamim provavelmente muito bonito. E os da tribo de Benjamim eram pessoas muito bonitas. E ele era, os mais altos batiam nos seus ombros, tinha tudo para ser um sucesso, mas ele era emocional, ele era conduzido pelas emoções, e pessoas conduzidas pelas emoções trocam os pés pelas mãos, colocam o carro na frente dos bois, são precipitadas, e sempre Saul, quando tinha que fazer não fazia, quando não precisava fazia demais. Sabe quando havia um desequilíbrio na vida de Saul? Porque Saul não era um homem espiritual. E agora ele já tinha morrido há muito tempo, o juízo chegou nos dias de Davi. Porque não adianta as pessoas acharem que as coisas vão acontecer e vão ficar por isso mesmo. Você vê que os irmãos de José jogaram José no poço, vendeu ele como escravo. Israel ficou como escravo 430 anos. Quando você vai ver, naquela época, cada geração durava 40 anos. Os 10 filhos, porque agora tira Benjamim, meia geração, tira José, que completava os 12, 10 filhos, 40 anos, 400 anos, meia geração do Benjamim, 430 anos. Juízo. Foram 430 anos de juízo, pelo que foi feito lá com José. Juízo vem. O tempo passa, mas o juízo vem. Lá estava a fome, uma crise. Davi foi perguntar: por que isso? Porque não está normal. Deus disse: não está mesmo, porque precisa reparar. Ele foi lá e perguntou, Davi perguntou aos gibeonitas: o que posso fazer? Como eu posso reparar? Diga comigo, reparar. Porque às vezes a gente quer seguir a vida da gente sem reparar nada. Sem pedir perdão, sem consertar, sem admitir um erro. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia, mas quem oculta, quem esconde os seus pecados, nunca prospera. Por isso que a gente tem que chegar naquele momento e dizer: chega. Não é uma questão de ficar de olho no passado, não é nada disso. Mas não adianta também a gente querer seguir em frente sem reparar as coisas. E de tempos em tempos vem uma palavra como essa, porque nós não estamos abertos a confessar, a pedir perdão, a admitir coisas, a quebrar barreiras. Um dia como esse, Dia das Mães, é um dia de pedir, eu penso que é uma oportunidade, todo dia é dia, mas é uma oportunidade para a gente chegar e pedir perdão para a mãe, para a sogra, para a filha, para a avó, não sei, para a família, aquele encontro familiar onde as barreiras precisam ser quebradas. Porque aquilo não traz alegria para ninguém, não traz bênção para ninguém. Ninguém termina bem, é uma guerra que não tem vencedor. Os gibeonitas receberam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar alguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E Davi então disse: eu os entregarei a vocês, disse o rei. Ai, 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 meu pai. Anos depois, o que nós estamos vendo aqui? Caindo sobre quem? Vai cair sobre quem? Sobre os descendentes de Saul. Toda desgraceira
Os anos passaram, você vê lá chegando. Davi não tinha alternativa. Tinha que haver uma reparação. Ele disse, eu não quero nada de Israel, nós não queremos ouro nem prata, mas nós queremos 7 descendentes dele. Isso fazia parte da tradição, parte da lei, ele não tinha como negar, porque havia a necessidade de uma reparação. Tinha que reparar. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Lembra de Mefibosete, aleijado dos pés, filho de Jonatas. Ele não podia entregar Mefibosete, porque ele ia cair no mesmo erro. Ele fez uma aliança um dia com Jonatas, que um cuidaria da família do outro. Então, está descartado isso aqui. Eu prometi lá atrás, vou cuidar da família do Jonatas. Foi o único sobrevivente, dele eu vou cuidar. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, um outro Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Rispa, o nome Rispa quer dizer pavimentação, que vai para lembrar fundação. Ela foi concubina de Saul. Ela era da realeza. E você vai ver a atitude dessa mulher. Merabe. Merabe era a filha que foi prometida a Davi. Mas pelo que vemos, Merabe não quis Davi. E você vai falar, como você pode dizer isso, bispo? Não foi o pai que não quis dar? O pai mudou de ideia, depois deu Mical, que ele percebeu que estava apaixonada por Davi. Merabe foi para Adriel. Porque nós vemos na Bíblia, eles, apesar dos pais organizarem os casamentos, eles consultavam os filhos. Nós vemos ainda quando Rebeca foi consultada. O servo de Abraão foi buscar a Rebeca e a família perguntou, vamos consultar a moça para ver se ela quer ir. Porque se ela não quiser, ela não precisa ir. Então elas eram consultadas. Então o que nós percebemos é que Merabe não quis. Ali ela tomou uma decisão, porque ela não quis Davi. Porque apesar dele ser um herói nacional, ter vencido o Golias naquele momento, porque você lembra que quem vencesse o Golias ia receber isenção de impostos à família, uma parte de um tesouro e riquezas e tal, e seria genro do rei. Merabe era essa moça. Mas o Davi era um pastor de ovelhas, tinha vencido tinha vencido ali no governo do Saul, do pai dela, aquele filisteu, o Golias, mas ele não estava ali no exército, não era, talvez ela olhou para ele, pequeno, ela não quis, ela quis Adriel. Você vê que uma decisão na vida, talvez a imagem dele ela não quis Davi, não sei, eu não quis. Mais tarde, essa decisão de desprezo pesou muito sobre ela. Muito. Porque exatamente os 5 filhos dela, com mais 2 da Rispa, no total 7, foram os que foram os homens executados, dados aos gibeonitas. Muitos anos passaram, mas aquela decisão que ela tomou lá atrás, pesou agora. Era uma boa escolha, mas ela não viu como uma boa escolha. Ela quis Adriel. E havia uma bênção especial sobre a vida de Davi. Se ela tivesse se casado com Davi, isso não teria acontecido. Mas ela não quis.
Muitas vezes as coisas são colocadas diante de nós, mas nós fazemos as nossas escolhas na carne. Ah, não gosto, não quero, não me identifico. Aí você pode abrir o leque. Ah, não concordo, não quero isso. Mais tarde você vê que, na verdade, aquilo teria sido uma bênção na sua vida. Teria sido a sua salvação. Mas as pessoas que, ao invés de serem dirigidas pelo Espírito, são dirigidas pela carne, elas sempre fazem escolhas ruins. Lá está Rispa e Merabe, a concubina e a filha, sentindo na carne a dor de verem seus filhos pagando pelos pecados do Saul. As escolhas do Saul afetaram seus familiares. Rispa teve uma atitude diferenciada. Ela era da realeza, filha de Aiá, então Rispa pegou um pano de saco. Pano de saco na Bíblia representa humilhação. E o estendeu para si sobre uma rocha, sobre a penha. Aquela atitude nos ensina, tudo aqui tem um ensino. Cuidado com as precipitações, cuidado com a quebra de alianças, cuidado com as escolhas na carne, porque não importa o tempo, aquilo volta. Cuidado quando não repara. Eu estava no tempo da minha ignorância. Tudo bem, Deus não leva em consideração, todavia hoje você não é mais um ignorante. E talvez você precise reparar algumas coisas, como admitir coisas que foram feitas, como pedir perdão, pagar dívidas, consertar coisas que precisam ser consertadas. E Deus te ajuda, você tem graça para isso. Nós vamos pedir a direção de Deus e Ele vai nos orientar. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco, se humilhou, saiu. Não, chega. Olha o que eu estou vivendo. É hora de eu sair da minha posição de realeza, de concubina do rei. Apesar do rei já ter morrido há muito tempo, mas ela ocupava essa posição. E eu vou me humilhar. Eu preciso me humilhar. Ainda que aparentemente tardio. Mas ainda deixou uma lição para todos nós. Agora ela se humilha na rocha. Deus é uma rocha, é imutável. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os da cidade de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e do seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados, enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Agora falem comigo. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Muito bem. Rispa teve uma atitude inusitada e inacreditável. Ela ficou por volta de uns 2 meses no mesmo lugar, dia e noite, para impedir que as aves de rapina comessem os cadáveres, para impedir que as feras, tipo hienas ou sei lá o que mais, esses animais carniceiros, fossem até aqueles mortos. Até que as pessoas não aguentando mais ver aquela mulher dia e noite em meio àquela podridão, mau cheiro. Imagina 7 mortos. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E essa mulher dia e noite vigiando aqueles corpos. Levaram para Davi e disseram, aquilo está tudo podre, o cheiro é insuportável. Nós vamos fazer alguma coisa. E a atitude determinada daquela mãe, que ela até é chamada de mãe zelosa,
A atitude determinada, ousada, inusitada daquela mulher marcou a vida do rei. Rispa é considerada uma mulher, ela não é uma mulher famosa na Bíblia, mas ela acabou influenciando o rei a ver que ele também tinha deixado passar algumas coisas. Ele nunca tinha ido atrás dos ossos, porque dentro da tradição era um respeito em relação à memória. Isso não é para você trazer literalmente e se preocupar com isso, mas era mostrar que havia algo do passado que ele também não tinha organizado. Ele nunca tinha ido atrás dos ossos que haviam sido roubados das mãos dos filisteus. Ele nunca tinha ido atrás disso. E ali pegaram aqueles corpos também e fizeram o sepultamento de tudo aquilo. Mas enquanto aquilo não foi feito, o sepultamento, aquela mulher não saiu da posição que ela estava. Então, muitas vezes, nossos filhos estão mortos espiritualmente, nossa família está morta espiritualmente, nós podemos ver situações chegando, consequências. O que nós temos que fazer? Rispa é o grande exemplo. Rispa é o exemplo da mulher que é capaz de sair de uma posição alta, colocar o pano de saco, se humilhar na rocha que é Deus, e lutar incansavelmente até que uma situação seja resolvida. Enquanto aquilo não foi resolvido, Rispa não saiu. Ela devia estar queimada, ressecada, fedendo, porque imagina 7 mortos, imagina a coragem dessa mulher dia e noite, sem dormir. Não dá para imaginar como que ela conseguiu ficar sem dormir. Ela não arredava o pé, como é que ela comia em meio àquela carnes podres e mortos se decompondo, naquela condição. Devia ser uma cena de terror, bicho, vermes, porque isso ela não podia evitar. Ela não tinha como evitar os vermes, mas ela não deixou que aves de rapina comessem, ela não deixou que os animais selvagens comessem aqueles corpos. Ela não permitiu. Ela ficou ali como uma sentinela dia e noite, até que aquilo chegou a Davi e algo foi feito. E nós precisamos pegar a determinação de Rispa, que foi capaz de sair da sua posição nobre e se humilhar e lutar, enfrentando as piores condições e situações, para que algo acontecesse, algo fosse feito em favor dos seus. Uma mãe que ainda que depois de mortos seus filhos, ela não deixou que algo tocasse nos seus corpos até que eles tivessem um sepultamento digno. E o sentido dessa palavra para nós é mostrar que nós precisamos ter uma posição firme e irmos, se necessário for, até as últimas consequências em Deus. Em Deus, eu falo tudo em Deus, pela nossa família. Se Rispa lutou para impedir que aves de rapina e animais selvagens tocassem nos corpos dos filhos mortos, o que nós vamos fazer pelos nossos vivos? O que estamos dispostos a fazer pelos nossos vivos? Pela nossa família? Pelos vivos que estão debaixo da nossa liderança e cobertura? Se essa mulher foi capaz de suportar meses debaixo de sol, chuva, secura, mau cheiro, a coragem dela, porque ela deve ter enfrentado, afugentado, aquilo ela deve ter mantido fogueira e afugentando
os animais selvagens, perigosos, que podiam atacá-la, ela teve que enfrentar para defender os corpos dos filhos. Os filhos não estavam lá mais, eram os corpos apenas. E esse exemplo mexeu com Davi. E fez com que ele não só fosse buscar fazer um enterro correto para Saul e Jonatas, como também enterrar, sepultar aqueles mortos que tinham sido executados a pedido dos gibeonitas. Essa mulher é um exemplo de quem lutou pelos filhos mesmo depois de mortos. O que nós vamos fazer pelos nossos que estão aí agora? Quanto estamos dispostos a pagar de preço pelos nossos? Eu estou mostrando o preço dessa mulher para defender corpos que estavam em decomposição. E aí eu pergunto para cada homem e mulher que tem seus filhos, tem suas famílias, cada mulher especificamente, falando com as mulheres, que hoje é o dia das mamães, e as mulheres são muito, muito importantes, influenciadoras. A oração de uma mulher transforma mesmo. O que atitude nós vamos ter pelos nossos vivos? Quanto você está disposto a lutar? Porque quando você vê o que Rispa fez por mortos, alguns não estão fazendo nada pelos vivos. Mortos que não têm importância mais, não tem peso mais. Você sabe, não tem. Biblicamente, você não é levado. Muito pelo contrário, Deus é Deus de vivos, não de mortos. Mas o exemplo dela fica para mostrar que muitas vezes somos negligentes, omissos, acomodados e preguiçosos. Não estamos lutando, orando, guerreando pelos nossos que estão aí, precisando tanto das nossas orações, apoio, orientações, dedicação. Essa mulher defendeu das aves de rapina e dos animais selvagens. Nós estamos lutando para defender os nossos das aves de rapina e dos animais selvagens, porque esse mundo está cheio de aves de rapina e animais selvagens, que são as influências, são os ensinos, toda uma podridão que está aí fora. Nós estamos dispostos. Nós podemos pegar o exemplo dessa mulher e o que nós vamos fazer com este exemplo. Nós vemos o pecado dos pais, trazendo consequências sobre os filhos. Os pecados de Saul atingiram o reino de Davi. E mais uma vez eu quero lembrar, significa que lideranças atingem todos os que estão sobre a sua liderança, o seu comando. Aliança é uma coisa muito séria e nós precisamos guardar isso. Todo pecado tem consequências que atingem a família. O preço foi muito caro pelo erro daquele líder que a família pagou. E a nação também. Observe que não foi só a nação estava sofrendo. Quem foi o líder dessa nação? Foi nos dias dessa liderança estúpida que os problemas foram causados. Então a nação estava sofrendo e a família também estava sofrendo. As escolhas do Saul afetaram a nação e afetaram sua família. E isso move, depois de muitos anos, me move porque as consequências vieram depois de muitos anos. A Zenate, você sabe que foi a mulher que o faraó deu a José. E a Zenate, o nome dela é uma homenagem a Deus, a rainha do céu, a deusa Nut ou deusa Nat, depende da forma de pronunciar. O pai dela era o sacerdote de On, ou Heliópolis, que fica a 16 quilômetros do Cairo, a capital do Egito. E esse homem era um sacerdote do Deus Sol, do Deus Lua.
O nome dela era um nome pagão, porque ela era pagã e o pai também um sacerdote pagão. Ela se casou com José. O que aconteceu? Asenate, uma mulher sábia, a unção, a fé do José foi transferida para ela. Ela se converteu e se tornou uma mulher, nitidamente uma mulher especial, uma mulher sábia, uma mulher muito importante. Você vai me perguntar, como você sabe disso? Onde está isso? Pelos filhos. Pelos filhos você sabe. Como, bispa? Os filhos, José deu nomes bíblicos. Os nomes dos filhos têm Deus. Os filhos foram criados dentro das tradições judaicas. Não teria acontecido isso porque Judá, que eu falei para você, que casou com uma cananeia, os filhos eram terríveis, perversos. 2, o Senhor matou, está escrito assim. Então nós vemos que Asenate abraçou a fé do marido. O primeiro filho, o nome foi Manassés, Deus me fez esquecer, é um nome hebraico. Efraim, Deus me fez prosperar na terra em que tenho sofrido, nome hebraico. O nome dela era um nome pagão, porque ela era pagã, ela tinha uma outra fé, adorava outros deuses. Mas ela passou a adorar o Deus de Israel, nitidamente pela criação dos filhos. Mais tarde você vê ele levando para Jacó abençoar. E você vê a criação, eles estiveram dentro das tradições, dentro da fé dos seus ancestrais. E isso não teria sido possível se Asenate tivesse permanecido na adoração aos seus deuses. Mas Asenate abandonou seus deuses, abraçou o Deus de Israel, o Deus de seu marido, e criou os filhos no temor do Senhor. Tanto isso é verdade, que Jacó diz, os próximos filhos que você tiver vão ser seus, esses são meus. Como eu disse a você, que alguns deles perderam a primogenitura, e por isso que o quarto filho da Lia, Judá, foi o que assumiu a primogenitura, sendo assim, dele viria o Senhor Jesus. Nós vemos que das tribos foi dado terras a Manassés e a Efraim. Você vê os efraimitas, de onde a Bíblia fala tanto, os de Manassés, de onde veio Gideão, e por aí vai. Os da tribo de Manassés e Efraim. Todos seguiram rigorosamente as leis do Senhor. Por quê? Porque tiveram uma criação. Esses filhos ficavam a maior parte do tempo com Asenate. Seu pai vivia andando o país inteiro na administração, porque ele era o segundo homem mais importante da nação. E essa mulher, José não teria conseguido ensinar Manassés e Efraim as leis do Senhor, se essa mulher não tivesse se convertido profundamente ao Senhor. E ela se converteu. E a conversão dela ao Deus de Israel a levou a educar aqueles meninos de forma de que Deus pôde agir por intermédio deles e dos seus descendentes ao longo da vida. Nós vemos a esposa de Josué, quando ele diz aqui, eu e minha casa, Josué 24:15, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, seus deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo agora, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso não teria sido possível. A esposa do Josué
não tem seu nome, é anônima, mas a expressão desse homem mostra a união de sua esposa na formação dessa família. Ele jamais conseguiria dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se a esposa dele não fosse um apoio. E eu posso te afirmar isso, porque Ló não teve, era o único crente dentro da casa dele, a sua mulher foi uma péssima influência para as filhas, e nós podemos falar de muitas outras situações dentro da palavra de Deus. Até porque eles seguiam muito os exemplos. Você vê que Sara deu a serva, mais tarde você vê Raquel e Lia dando as servas também, porque aquilo ficava na família. Você vê Abraão mentindo que Sara era irmã, e nós vemos que os exemplos iam passando. E eles acabavam, quando se encontravam numa situação semelhante, eles acabavam agindo daquela maneira. Nós vemos que Agar, a representação das mães solteiras dentro da palavra de Deus, com a ajuda de Deus, ela criou aquele filho e Deus o tornou grande. Porque ela creu na palavra que o anjo falou com ela, ela se submeteu e se humilhou a Sara quando ela fugiu da Sara, ela voltou. E mesmo sendo uma mãe solteira, não sabendo onde se agarrar, o que ia fazer da vida, quando Abraão mandou ela embora, que aquilo não estava dando mais certo, quando Isaac nasceu, o Ismael abusava dele, era uma coisa terrível, e não deu certo. Ela teve que partir, mas ela tinha uma promessa de Deus, e Deus cuidou dela e cuidou do filho dela. Então, em toda a palavra de Deus, as mulheres que creram em Deus e se posicionaram, elas tiveram um final feliz e suas famílias também. Mas aqueles que desistiram da fé e não se posicionaram, não tiveram o mesmo final feliz. Eu penso que nós temos... José, quando se casou com a Zenate, ele entrou decidido a manter a sua fé. E o próprio exemplo dele levou aquela mulher a abraçar o Deus de José, que veio a favorecer seus descendentes. Quando uma família está unida em Deus, seus descendentes ganham e são altamente honrados. Quando uma família decide se posicionar seriamente em Deus, todos ganham. Seus filhos, seus netos, os que ainda vão nascer. Eu convido você a pegar essas mensagens, tudo que você ouviu aqui hoje, e sair homens e mulheres decididos a ter uma postura completamente diferente, ainda que já seja boa. Você pode evoluir ainda mais com todas essas direções que cada um recebeu. Nós podemos ser pessoas melhores. Não siga a mentalidade desse mundo. Apesar de José estar vivendo numa outra nação, numa nação pagã, ele nunca se curvou aos costumes daquela nação. Então, ele nunca se rendeu aos deuses daquela nação. Você pode ver que em toda a Bíblia fala, porque Israel tinha costumes diferentes. Não é costume em Israel. Israel não faz isso. Não se faz isso em Israel. Você encontra essas frases sendo ditas. E isso tem que ser dito a nosso respeito. Que somos diferentes. Que não fazemos o que todo mundo faz. Que temos um comportamento diferente, nossa família é diferente, nosso comportamento é diferente. Nós não imitamos os outros, não imitamos o mundo, não partilhamos dos mesmos costumes. Não somos um deles. Israel nunca foi visto como um deles. Você sempre encontra isso. Esse povo é diferente. Pode ver que quando Ramã foi falar com Assuero sobre o extermínio dos judeus, ele disse, é um povo de costumes diferentes. Vamos acabar com eles porque eles têm um costume diferente.
Então, toda a Bíblia você vai ver muito isso. Tem costumes diferentes. Não se faz isso em Israel. Em Israel isso não acontece. Aqui fora pode acontecer. Em Israel isso não acontece. Quando aconteceu aquela tragédia com aquela mulher, que os benjamitas, inclusive, fizeram isso com a concubina daquele levita, uma das frases que mais você vê saindo é: não se faz isso em Israel. Isso não é comum em Israel. O que esses homens fizeram, isso não é tradição, isso não é comum, isso não é aceitável. Não se aceita isso em Israel. Então, nós como crentes, precisamos nos posicionar de forma tão firme, que as pessoas possam olhar e dizer assim: não, esse aí não faz isso. Esse povo não faz isso. Não é costume deles. Não, eles não têm esse hábito. Eles não agem dessa maneira. Eles são diferentes dos demais. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloque a sua mão no coração. Eu li para você que quando aquela reparação aconteceu e tudo que precisava, Deus respondeu. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel. Veja que as orações não estavam sendo respondidas. Então veja que se ele respondeu é porque estavam fazendo orações. Estavam orando e não tinha resposta. Quando tudo foi reparado, a resposta veio. Quando as reparações aconteceram, a resposta chegou. Então, cada um deve saber, ir lá a fundo: eu preciso reparar algo que não foi? Eu preciso ajustar? Quais têm sido as minhas escolhas em relação à minha família? Eu tenho plantado uma boa semente que vai repercutir em colheitas boas para todas as gerações? Eu sou uma mãe corajosa que enfrenta qualquer coisa para o bem-estar de minha família? Eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa pelos meus vivos, após ver uma mulher enfrentando tudo pelos seus mortos? Que nunca mais iam voltar? Em nome de Jesus, as mulheres que se submeteram a Deus, seus filhos tiveram características completamente diferentes. Um temor, uma postura. Não que eles foram perfeitos, não. Os filhos de José não foram perfeitos. Nós vemos situações acontecendo com os filhos de Efraim. Mas não, até então, Efraim era um homem muito bem sucedido. Talvez em algum momento, Efraim não cobriu o bastante com sua esposa, mas também Deus o restaurou. Eles sabiam onde buscar. Porque quando a gente ensina os nossos filhos para onde correr, a quem recorrer, você pode estar seguro na vida. Tudo vai terminar bem. Ó Espírito Santo, eu oro de todo o meu coração nesse dia das mães, com famílias maravilhosas que nós temos aqui, para que a tua bênção seja derramada, dando sabedoria e visão e uma capacidade de entender a tua palavra, de receber e de se levantar e praticar e implantar aquilo que está aprendendo. Eu não sei o que acontece em cada coração, mas sei que o Senhor é poderoso para fazer. Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar. Eu sei que essa palavra veio para nos mover. É uma palavra que nos leva a um movimento. Que cada um comece a se mover no interior agora. Vamos, quebrante o seu coração e fale com Deus. E comece a se mover no seu interior. Comece a se mover no seu interior. Mova-se no seu interior.
Lembre-se de Merabe, que talvez no momento achou que Davi era muito menos para ela. Mais tarde, Davi foi o maior rei e o homem segundo o coração de Deus. Naquela época ele já era chamado o homem segundo o coração de Deus. Ela não sabia. Talvez ela olhou para a aparência. Ela olhou para a posição dele. E disse ao pai, eu não quero. Mical o amou, mas ao mesmo tempo o tratou como menos, porque ele era um adorador do Deus vivo. Trouxe esterilidade para a vida dela. Oh, meus queridos, nós aprendemos tudo na palavra de Deus. Com certeza, quando ela viu os 5 filhos dela sendo executados pelos erros do avô, e olhou que quem estava no poder era o homem que era para ser o seu esposo. Mas na época, ela o considerou talvez pequeno demais. Às vezes as pessoas fazem escolhas pelo que elas estão vendo naquele momento. E não confiam em Deus, para que mais tarde possam viver resultados completamente surpreendentes. Tome muito cuidado quando Deus colocar algo diante de você e você achar pequeno, menor. Lembre-se que a chuva que molhou todo Israel começou com uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Lembre-se que a vida é como uma roda gigante, algo que é muito pequeno e que parece não ter muito valor hoje. Amanhã pode ser a maior vitória da sua vida. Eu quero muito que essa palavra tenha tocado o seu coração. E eu quero que você comece a se movimentar internamente. Tome decisões. Pegue o exemplo da rispa. Pegue o exemplo da rispa agora. Se essa mulher lutou tanto por seus mortos, mais uma vez, o que vamos fazer pelos nossos vivos? O que estamos dispostos a fazer? Nós estamos achando difícil orar na madrugada pelos nossos? Jejuar pelos nossos? Observe o que Rispa fez pelos filhos que não voltariam mais. Estavam, certamente, cada dia caiu uma parte do corpo em decomposição. Suportou o mau cheiro, o frio, o calor. Enfrentou feras para defender mortos. E o que vamos enfrentar para defender os vivos que estão sobre a nossa liderança e cobertura espiritual? Movimente-se no interior e saia desse domingo decidida a viver um outro estilo de vida em relação à sua casa, à sua família. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. Continue falando, orientando, dirigindo. Cale fundo. Mostra, revela. Dá força, levanta. Fala, Senhor. Levante-se no Espírito. Vamos, levante-se no Espírito. Tome decisões. Eu quero que você agora, antes de eu encerrar essa parte e encerrar a nossa reunião, eu quero que você tome decisões baseadas na palavra que você recebeu aqui. Em nome de Jesus. Senhor, vai falando. Vai falando. Dá força a essa mulher, dá força a esse homem. Dá força, Senhor. Dá força. Que ela se levante com força, com coragem. Que esse homem se levante. Que cada um se posicione corajosamente. Que decisões sérias, corajosas estejam sendo tomadas. Que haja um mover no interior de cada pessoa. Que ela seja impactada, movida a fazer o que ela não estava fazendo. Corajosamente. Aleluia.
Para a glória de Deus. Tudo que é feito para glorificar a Deus dá certo. Tenha como meta glorificar a Deus. Tenha um estilo de vida que glorifica a Deus. Faça escolhas que glorifiquem a Deus. Crie seus filhos para a glória de Deus. Dirija a sua casa para a glória de Deus como homem. Influencie a sua família como esposa, como mãe, para a glória de Deus. Ó Espírito Santo, continue fazendo a obra. E eu peço um dia estrondoso, um dia maravilhoso, de reflexões e crescimento para todos nós. Eu agradeço pelo privilégio de estar aqui. E por tudo que o Senhor fez. E por todos os bons frutos que vamos colher. Muito obrigada. Abençoa o teu povo. Abençoa essas famílias. Abençoa essas mulheres, essas mães. Amém. Amém, amém.